Já passamos por isso várias vezes e isso aqui é o projeto que nós importamos lá do nosso aplicativo corriqueiro, o aplicativo que nós utilizamos. E precisamos encontrar aqui os parâmetros de custo para que nós possamos modelar dentro da nossa missão desse episódio 5. Então eu tenho aqui o material escrito e ele mostra para mim o passo a passo ou as partes que eu preciso fazer. Apresentar os custos das atividades. Esse modo schedule, modo de cronograma, já fizemos diversos modos, mas eu vou refazer aqui. Eu vou limpar essa parte aqui da direita, para ficar com espaço para colocar as colunas ou os campos que estão aqui dentro, importados e herdados lá do aplicativo que nós utilizamos. O cost fixo e o cost por hora. Provavelmente esses dois tipos de custo terão vindo lá do nosso projeto original. Então aqui nós temos os custos por hora e os custos fixos das atividades. Esses custos são por contratos, são por acertos ou são estimados, como nós já comentamos ao longo desse episódio. Mas os custos estão aqui. A segunda parte é descobrir quais são os custos críticos, quais são aqueles que, justificados pelas reuniões que tivemos com as equipes de gestão de custo, com os participantes da equipe de gestão de custo, com a gestão do projeto, identificamos como sendo aqueles mais sensíveis e que trarão maior impacto não só no valor final do custo do projeto, caso sejam ameaçados, como também trarão impacto até mesmo ao prazo dos projetos ou à saúde financeira do projeto. Imaginemos que os custos que nós descobrimos como críticos sejam esses que eu estou pintando em uma cor de destaque. Vamos colocar aqui numa cor de destaque para chamar a atenção. Esses dois têm um custo alto também, qualquer um que for maior que 6 mil pela nossa equipe, ou pelas nossas considerações, ou pelo que foi determinado pelo plano geral do projeto, será considerado um custo crítico passível e merecedor de atenção na sua variação ou possibilidade de variação durante a vida do projeto. Aqui nós temos essas informações. Eu vou colocar também aqui o planning, que seria o custo de planejamento, que parece acima de 6.500 unidades monetárias e que talvez seja também merecedor de uma avaliação, porque qualquer coisa que impactar ou pela não precisão da estimativa ou pelos parâmetros elementares, o que caracterizou como crítico, até mesmo a variação possível de uma moeda, já está aqui registrado para que nós possamos passar para a parte 3. Ainda na parte 3, ou melhor, na parte 3, o nosso material comenta em atividades potencialmente críticas por conta dos custos críticos. Se nós já definimos a regra que vai orientar o nosso trabalho de simulação e avaliação de variação dos custos, então essas atividades aqui em verde estariam marcadas como potencialmente críticas, não pelo caminho crítico, mas por conta dos recursos financeiros. A parte 4 pede para mostrar o fluxo de desembolso, o fluxo de gastos, não o custo, mas aí o orçamento. Já fizemos isso. Eu vou repetir com Report Diagrams, General Report, procuro o diagram e escolho o parâmetro que eu quero ver ao longo do tempo. Nesse caso é custo, cost, e aqui é o custo total fixo ou por hora ou por qualquer outra alocação. E não é acumulado, porque é o custo por período. O período aqui é mês e nós queremos ver ele positivo, azul, para cima. Então não vamos inverter a polaridade, vamos deixar ele custos para cima, representam o histograma, cuja cor de positivo, de gasto, é azul. Vamos ver aqui, abaixo de 0 é vermelho. Acho que nós já completamos todo o conjunto. Eu vou colocar a altura
de 300, para que a gente possa ver, e ver as barras com uma altura maior. E vou colocar também os valores mostrados para que a gente possa ver que os custos gerais somados serão a soma das parcelas. Vou colocar o campo aqui também, o campo de cost remaining, ou acumulado. Vou colocar o remaining, que na hora do planejamento inicial é igual ao acumulado. E mando calcular o tempo, agendamento das atividades, consequentemente seus gastos no tempo, calculados e totalizados, vão nos dar também o custo total, o custo analítico, custo sintético e o custo analítico, e vamos ver também aqui o orçamento, que são essas parcelas ao longo do tempo, mês a mês. Então atingimos a parte 4 do nosso trabalho. E aí vou preservar esse modo, de modo layout ou modo, com o nome 300 custos ou custos do projeto. Dessa maneira, não terei que refazer todas essas colunas, esses desenhos e esses diagramas, porque dentre todos nós ainda temos como preservar essa imagem, essa disposição de dados. Vou ajustar com Auto Fit, assim eu ganho mais um espaço aqui, e atendo a parte 4. Ele pede aqui que inclua os parâmetros de risco. Na parte 5, coloca os parâmetros de risco otimista, mais provável e pessimista. Então eu vou copiar o modo 300, porque é muita informação, eu quero ter a flexibilidade de procurar. 301 vai ser Project Cost Risk, ou seja, os parâmetros de custo de risco do projeto. Mas eu não quero mais ver isso, não quero ver isso, não quero ver isso, não quero ver isso. Eu ganho espaço nas tabelas, início, fim, duração, tudo bem. Agora eu vou colocar aqui o Cost Fixed. Destaquei ele aqui e vou colocar o Cost Fixed com a probabilidade de Monte Carlo, com um alvo a ser pesquisado, como fizemos com a duração, e também as colunas de variação. Eu não vou colocar custos variantes para todas as atividades. Vou colocar naquelas que eu considerei críticas. Isso aqui não é crítico, não considerei. Então eu tenho aqui essa a considerar. Ctrl C, Expected, Ctrl V. Vamos ver onde é que está. Expect Cost Fixed. Não é aqui, é aqui. Ctrl C, Ctrl V. 12.000 Cost Fixed. Aqui, Probability Monte Carlo. E o target, onde está o target? Fixed. Onde está o target? Tanta coluna, target. Target e a probabilidade de Monte Carlo. Esses aqui, por enquanto, eu não quero ver. São os custos por hora a serem administrados pelas variáveis de Monte Carlo. Então, nós temos aqui esse custo, que para nós foi considerado como um custo crítico. Não quero ver o histograma, já está preservado no nosso modo 300. Mas eu quero ver aqui, olha, já estamos aqui com a cópia do custo fixo das atividades que tivemos considerando como custo crítico. Então, nós já estamos aqui com o mais provável. Aqui temos até uma simulação prévia. Esses parâmetros vieram provavelmente de justificativas dadas pela equipe. E aqui o planejamento, talvez o melhor das condições seja 11.950, 11.900. E o pior das condições, contratações ou novas despesas não previstas, porém passíveis de acontecerem, vamos colocar aqui uns 15 mil reais, 15 mil dólares, 15 mil unidades monetárias, e eu peço para
ajustar colunas, sempre buscando ganhar espaço. O gráfico gigante não é relevante aqui. Nós estamos trabalhando custos. Então, acho que eu até poderia esconder o gráfico gigante, que não tem relevância, para abrir espaço para essa tabela Gantt, layout, preservando esse layout, eu cumpri parte do passo ou da parte 5. Eu tenho custo fixo, eu tenho os 3 parâmetros de custo fixo para a simulação de Monte Carlo, eu tenho como colocar a meta. A meta, então, eu posso repetir todos esses valores aqui como a meta. Aonde eu previ variação, vai aparecer uma probabilidade de atingir. Onde eu não previ variação, vai dizer que é 100%. Se não tem variação, eu juro que é 3.500, eu garanto que é 5.000, então eu garanto vai ser 100% de chance. Seria tolice fazer isso, mas vou deixar para depois a gente discutir essas certezas ou essas incertezas. Modelamos pela parte 5, custo fixo otimizado, custo fixo esperado, o custo da atividade pessimista, então ótimo, pessimista, esperado. E aqui a verificação de quanto isso aqui vai ser verdade. O target aqui é Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos calcular mais uma vez, para ver se todas as variáveis estão adequadas. Então, os custos estão calculados, custo sintético, custo analítico. E aqui nós temos todos os parâmetros previamente preenchidos, ou adequadamente preenchidos. É claro que eu tenho que colocar aqui um campo muito importante, que é o campo Notes. O campo Notes vai dizer por que nós consideramos isso, quem escreveu isso, quem disse que pode. Então, aqui é justificativas. E essas justificativas, é claro que não é para cá. Ctrl+C, ela é para cá, ela é para cá, é para aqueles elementos que nós simulamos durante o nosso projeto. Não para isso aqui. Então, já devidamente justificado, devidamente preenchido, cabe ao gestor de riscos, ou ferramenteiro, ou a equipe, simular os riscos para ver o resultado. Mas a parte 5 não terminou aí. Com a parte 5 colocando otimista, pessimista e mais provável, e a parte 6 colocando a meta e a probabilidade de alcançar a meta, nós temos que buscar também os outros custos, que são os custos por hora. Aqui não foram considerados os custos por hora como custos críticos. Eu vou colocar aqui apenas para exemplificar aqui, botão direito, mostrar custos não fixos, mas os custos por hora, assim como uma meta e a probabilidade dele acontecer, mostrando os campos de preenchimento. Se tudo deu certo, eu estou aqui com o custo por hora, o custo de... Cadê a meta? Em algum lugar aqui tem a meta. Cost per hour, a probabilidade de alcançar e o custo da meta. Cost per hour targets. Aqui talvez esse campo não tenha como verificar a meta. Então, eu vou só deixar a simulação com otimista, esperado e pessimista. Nesse caso, vamos fazer de conta que a supervisão local tem um custo esperado de R$150 ou 150 unidades monetárias por hora. E, apenas para exercício, 149 ou 150. Não tem como melhorar isso. A equipe de custos já verificou isso, mas já verificou também que é possível chegar a R$170 por hora como uma chance de pelo menos 10% de já ter acontecido no passado.
Ajustando as colunas, ganho espaço, preservando o módulo, o layout. Eu consigo agora partir para parte 8, já documentado na parte 7. A parte 8 é ajustar o simulador. Monte Carlo, Risk Analysis, Monte Carlo Methods, Settings. Eu estou vendo Cost, eu estou vendo, não quero ver nenhum indicador financeiro ou de investimento. Eu deixo ou não deixo, eu não preciso deixar cálculo de durações e deixo a data de término. Lembrando que, se nós deixamos as durações, o simulador vai fazer com que as atividades recebam a simulação de cenário do prazo, enquanto e ao mesmo tempo os seus custos estão sendo analisados. Nós temos duas simulações aqui concorrentes. Uma é levando em conta que elas podem variar, outra é levando em conta que o preço dela pode variar, mesmo que ela tenha durações diferentes. Até então, o custo era fixo e variávamos as durações. Agora, por conta do desafio do nosso personagem e por conta da sua missão nesse episódio, nós temos que ver impactos simultâneos. Variação de prazos e variação de custos. Lembrando que as atividades de produção acabam por levar as atividades de supervisão mudar de prazo. E, como o custo dessa atividade é por hora, seu custo vai variar também. Além do que, o custo por hora aqui na atividade está variando simultaneamente. É verdade, é possível, é modelo, o modelo tem que ser atendido pela ferramenta, 10.000 interações, estamos com os ajustes feitos, então nós cumprimos a parte 8 do nosso trabalho. A parte 9 seria simular isso aqui e ver quais são as consequências. Visualizar o gráfico de probabilidade, visualizar a probabilidade de cada meta. Então, para isso eu preciso analisar os riscos, beta como distribuição, apenas agendamento, sem preocupação com falta de recursos, que é o nosso ponto principal aqui, e ver os resultados em 40 segundos. 1 segundo, chegamos em 54 segundos, 10.000 simulações, acreditamos que já temos como apresentar resultados para a equipe. Nós estamos falando aqui de P3, que variou, os outros não variaram. Estamos falando também de atividades supervisórias que variaram, não só em prazo, mas também em custo. Vamos ver como fica o custo do P3. O produto 3 que nós estamos produzindo, Report and Diagrams, Probability Distribution, Monte Carlo Methods, custo, duração. Vamos ver os custos, nos interessa agora no momento os custos. Ok? O que nós encontramos aqui? O custo previsto, declarado quase que promovido junto ao cliente como certo, do P3 é 239.500. 239.500 tem a chance de acontecer de 21%. Significa dizer que esse valor não me traz muita segurança. Talvez a 80%, 90%, 246, 247 quanto 240, 7.000 unidades monetárias a mais como uma reserva. Podemos até combinar 239.500. Podemos até informar para a organização, mas devemos alertar as equipes de custo e de gestão do projeto que verificamos que uma segurança adequada no que diz respeito ao patrocínio, ao financiamento, precisamos de 7.000 unidades monetárias a mais.
Se eu criasse uma coluna aqui, nova coluna, e chamasse a coluna de reserva, poderia escrever aqui 7.000 unidades monetárias para um conforto. Botão direito, não, propriedades, 2 casas decimais ficaria bem para um número de dinheiro. Onde estão as casas decimais? Aqui. 2 casas decimais ficariam bem para dinheiro. Se nós fôssemos analisar agora o planejamento que estava sob suspeita de não ser muito firme esse valor, eu posso pedir também General Reporting Diagram, não, é Probability Distribution, Monte Carlo Method, Costs, e vou pedir mais uma vez o diagrama de custos. 12.000 é 6% de chance. Vamos colocar alguma coisa em torno de 80. 12.900, 1.000. Podemos dizer que para ter uma segurança ou um conforto maior, 1.000 deveria ser preservado. Combina-se 12, mas reserva-se 1.000. Combina-se 12.000, reserva-se 1.000. Ou combina-se 13.000, ou aqui embaixo combina-se 247. Essa informação que você está passando vai ser utilizada pela equipe de gestão de custo ou pela equipe de gestão de projetos, que vai repensar o planejamento original a partir dessa visão probabilística dada por metodologia de Monte Carlo. Parece que aqui nós tivemos uma avaliação, aqui nós tivemos uma avaliação, e aqui na Project Supervision parece que nós temos também um problema de valor final. Aqui dizia, a supervisão vai custar 139.200. Vamos ver em Report Diagram, Probability Distribution, Monte Carlo Method, Cost. O primeiro aviso que nós demos até o episódio 4 foi de prazos, riscos de prazos, e os prazos geram eventualmente multas. Aqui nós estamos no Project Supervision analisando uma atividade interna. E olha, esse valor não dá nem pro começo. Quer dizer, se nada der errado, não chover, não houver inflação, não houver crise política, não houver nada, nem greve, nem fome, então 139.200 está bem. Mas parece que, para dar uma segurança, precisamos de 152, 153 contra 139, 140, eu diria um lastro, uma reserva, um buffer de 13.000. Ou negociamos direto 153. Quer dizer, você não vai gastar isso tudo, mas não correrá o risco de não ter verba para honrar os compromissos dessa atividade. Se nós olharmos 1 mais 13 mais 7, me leva a entender que esse projeto, Reporting Diagrams, Probability Distribution, Monte Carlo Methods, Costs, vai me trazer a soma disso. Me parece. Vamos verificar isso aqui. A história de correlação, a história de avaliação de simultaneidade de ocorrências nos leva a um cost de 530 e 200. Praticamente zero. Somando 1 mais 13 dá 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 530, 551. Será que se eu chegar em 551 eu tenho 80%, 90%? Olha, 550, vou escrever aqui, 551, calcula, estamos a 80%, não é 90%, mas poderíamos colocar aqui 552. Eu preciso de 22 a mais. Ou seria conveniente reservar 22. Eu peço isso, eu
combino isso e reservo isso em caso de problema. Se eu rezar e não tiver problema, eu uso isso e devolvo isso ou nem utilizo isso. É para isso que está servindo a nossa análise quantitativa pela metodologia de Monte Carlo. Precisamos informar isso aos nossos parceiros de gestão de custos. Eu vou colocar essas notas aqui para trás. Essas informações e justificativas. E eu já vi que esse mapa aqui me deu algumas ideias. E eu já coloquei as ideias aqui. Produto 3, planejamento, Project Supervision. Eu vou até abrir o projeto 2 e o projeto 1, porque esse tipo de informação eu devo passar como feedback para a equipe de gestão de custos, para a equipe de gestão de projetos, para os envolvidos, para os patrocinadores. Então, o que eu vou fazer é distribuir isso, como nós já falamos anteriormente, vou jogar isso ou por PDF, ou por print screen, ou por Excel, mas eu podia jogar isso para a internet só apertando um botão e chamando o nosso projeto de avaliação de cenário 01, contando para todos o que eu, ou que nós, ou que a equipe desenvolveu. As equipes, as participantes ou a equipe vai abrir isso com senha ou não, ou vai receber um PDF disso, ou vai receber um Excel disso, e vai se pronunciar. Enquanto estamos colocando isso na internet, lembramos que essa simulação foi feita a partir de dados e conversas e registros formais que estão todos anotados aqui nas anotações. Vamos ver como é que isso aqui ficou na web? Vamos ver como é que isso aqui ficou na web? Vamos procurar um navegador. Vou navegar para o endereço combinado, que todos conhecem, dentro da equipe, da empresa. E vou procurar, dentre os vários projetos que existem lá dentro, para avaliação, análise, comunicação, o nosso projeto chamado Avaliação de Cenário. Eu não sei se tem login e senha, mas se tiver, cada um vai entrar com o seu registro. E vamos ver aqui o P1, P2, P3, P2, P1. Vamos ver aqui. Nós conseguimos ver o Gantt, embora o Gantt não seja o nosso interesse, vou esconder o Gantt. Mas nós vemos as reservas. Olha, reservas que apareceram aqui. Por algum motivo alguém colocou. Se eu clicasse no elemento correspondente dessa reserva, aqui, 1000, se eu clicasse aqui no Planning, eu teria condição de ler o que foi combinado e, como participante da equipe, até promover comunicação e acertos. Promover comunicações e acertos e assinalar valores, confirmando. Outro membro da equipe que trabalhou em cima vamos ver aqui, das atividades verdes, aquelas que tinham custo crítico e que apresentaram reservas altas demais, eu poderia vir aqui, atividade 15, e, como responsável pela atividade, ou pelos seus custos, ou pelo seu dimensionamento,
informar alguma coisa num ambiente comum e colaborativo, que é o web, através do computador ou do telefone. Bom, fim da missão, ou por PDF, ou por Excel, ou por imagem, eu colocaria aqui os acertos, eu como gestor de risco, eu como simulador ferramenteiro, colocaria acertos nos parâmetros que seriam fornecidos e apresentados dentro do aplicativo para poder simular novamente. Então, eu vou pedir para que tudo que foi escrito volte para mim e eu entenda os acertos necessários, as correções, claro que documentado, e aqui estamos documentando também pelo próprio aplicativo, poderia ser por e-mail, por uma ata. Vamos ver aqui. Olha, aqui falou acerto 000. Aqui falou nada. Aqui falou em acerto 000999. Então eu poderia simular novamente aqui alguma coisa, acertar algum parâmetro e estaria cumprindo a parte 11. Simulei todos os custos do projeto, levantei não calculei as metas, vou até calcular as metas aqui. Risk Analysis, Monte Carlo e Success Probability. Onde estão as probabilities aqui? Reserve Cost Fixed. Onde estão aqui as probabilities? Cost Targets. Deixa eu ver se eu acho aqui o Fixed Cost. Fixed Cost. Fixed Cost, tem que botar aqui o Targets. Teria que apresentar também o Probability Monte Carlo. Como eu disse, se não há variação, eu tenho certeza que é 3.500. Aqui eu não tenho certeza, as chances daquela informação eram de 35%. As chances dessas duas informações é de 35, ou seja, quando eu tenho certeza, eu nem precisaria colocar em simulação ou colocar como alvo, como meta. Não é necessário, pois eu tenho certeza. Para que eu vou calcular meta daquilo que eu tenho certeza? Eu só vou calcular meta daquilo que eu não tenho certeza. Risk Analysis, Monte Carlo, Success Probability. Pronto. Só calcula aquilo que eu não tenho certeza e é 12%. Ou seja, parece que o buraco é mais embaixo no que diz respeito ao projeto do que nas suas partes menores que compõem o projeto. Fechamos então aqui a parte 11 do nosso como fazer, do nosso passo a passo da avaliação de custos. O nosso pedido inclui parte 12 e parte 13, que eu vou colocar agora em separado. Para finalizar, nós temos que colocar a parte 12 e a parte 13 para funcionar. A parte 12 diz: preserve esse cenário, assumindo os custos escolhidos como meta. Então, o custo não é mais 239.500, é 239.500 mais 7.000. Então parece que a composição desses dois mais esse aqui gerou 7.000. Então tem que preservar esse cenário aqui como uma meta e comparar com o anterior, que era aquele sem análise de risco. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar o custo fixo desse cenário, de como está agora o planejamento, a partir das nossas margens de segurança. Eu vou pedir a distribuição probabilística de custos de cada um desses elementos que estão sob análise, que é o custo crítico, e vou ver a contribuição de cada um no nível de 80% a 90%, onde era 7.500, passou para 8,29.
Então eu vou assumir não 7.500, eu vou assumir 80,29. Se isso é verdade, 80,29 é a nossa meta. E aí eu posso pedir para que ele calcule a probabilidade de sucesso com essa informação que eu dei. Aumentou para 90. Então eu posso fazer de maneira similar aqui. Eu vou colocar aqui 10% a mais, 88 mil. E vou pedir para que ele faça uma análise, uma avaliação da probabilidade de sucesso. 97, não, está muito acima. Vamos colocar 87 mil, 86.500. E pedir, ou faço pelo gráfico, ou faço por aqui. 93 ainda é muito. 83 mil. Acho que vai ser mais fácil pelo gráfico. Oi? Primeiro é probability, success probability. 70 é pouco. Eu vou fazer pelo gráfico. Peço o gráfico. Apresento o gráfico. E navego até as chances que nós definimos como segura. Nós, que eu digo, é um acerto entre a gestão do projeto principal, a equipe de custo. Aqui 88, estamos com 85.300. 85.300. Calculando a probabilidade de sucesso, estamos com 88. Margem boa. Por fim, vou fazer a mesma coisa aqui, pedindo a distribuição probabilística do custo e colocando essa informação na ordem de 80% a 90%, que provavelmente, repito mais uma vez, foram as diretrizes dadas pelo gestor ou as diretrizes dadas pela organização. Estamos com 79.900. 79.900. Calculando a probabilidade de sucesso, estamos agora com conforto. Vou botar aqui 8.000, para não ficar tão confortável e ficar parecido com os outros. Temos aqui uma zona de conforto entre 80% e 90%. Aqui, colocar 12.500, 13. Vou colocar 13 e ver o resultado. Parece que pedimos 1.000 como reserva. Então nós temos aqui todos eles já preparados. Então eu vou assumir agora esses valores. 13.000 como o custo dessa atividade. Custo fixo. Aqui. Onde está o custo? Aqui. 13.000 como um custo a considerar. Aqui, 8.000 redondo como custo a considerar. E aqui, copiando esses dois, eu tenho a base do nosso projeto gravada. Então eu posso comparar esses valores com os valores da base. Esse é um cenário, vou ter que gravar esse cenário com uma nova versão, a versão 2, sendo que a versão base, Properties, a base é a versão 1. Vamos voltar para o... Vou gravar esse modo para não perder esse layout. E vamos voltar para o Project Costs, onde nós temos aqui embaixo o cálculo do histograma, o cálculo do dispêndio, previsto na linha de base agora pela versão nova número 2. Eu vou pedir aqui parâmetro e vou pedir que o cost dessa versão seja apresentado e também o cost da linha de base seja apresentado. Eu verei os dois. Essa versão, como pediu a parte 12 e a parte 13, esta versão e a versão original, a versão da gestão de custos, da equipe de gestão de custos, e a versão trabalhada com verbas adicionadas
combinadas por todos no mesmo gráfico. Vamos ver o que vai acontecer no que diz respeito aos valores mês a mês. Aqui nós temos em verde a linha de base e em azul a nova projeção. Observamos que o azul é acima do verde, porque nós estamos pleiteando verbas adicionais. Se nós quiséssemos ver, não mês a mês, mas acumulado na curva S, na curva de dispêndio progressiva, nós veríamos duas curvas S. Esse S está meio quadrado, então eu vou mudar o parâmetro de tempo para que fique bem didático. Vou colocar por semana e não vou ver os valores, vou apenas analisar a parte gráfica. Nós temos duas curvas S, onde a verde é mais embaixo, a azul é mais em cima. Vou mudar novamente o parâmetro para dia. Nas apresentações, para explicar isso para os envolvidos, talvez seja interessante. Salvando, gravando, preservando o modo 302, S, curvas S. Ok? E eu vou deixar apenas o custo remaining, escondendo todos os outros campos. Eu vou encolher tudo e eu vou apresentar aqui uma altura maior. Vou botar aqui 350. Colocar 500. Pronto. E aí é possível mostrar que o original, a linha de base, a base de referência, o planejamento original está em verde. E o planejamento considerando nos custos críticos, na verdade, nas atividades que têm custos relevantes de análise, a inclusão da contingência que aumenta a segurança de 30% para 80% ou 90%, mostra que nós temos aqui essa figura que já é bastante conhecida dos treinamentos. É curva prevista, mais a curva contingenciada, mais a outra curva. Tem várias condições de trabalhar essas imagens e mostrar. Deixa eu mudar para horas. Vamos ver se eu mudo para horas. Pronto, ficou bem mais desenhado. Essa informação. Projeto todo, nós conseguimos ver aqui a diferença de valores entre projeto planejado e projeto contingenciado. Falamos aqui de custos, fechamos a parte 12 e 13 da nossa missão. Apresentar níveis de segurança adequados e deixar a equipe de gestão decidir, ou reserva valores na linha azul para atender uma linha verde arriscada, ou trabalha nas atividades, nos contratos, mitigando, contingenciando ou ajustando as atividades e os seus insumos para, sem contingenciamento, garantir maior precisão. Nós analisamos aqui prazos e custos. Poderíamos ter analisado apenas as variações de custos. Vamos fazer uma simulação, preservando esse modo aqui. Como ficaria só os custos? Ou, na verdade, eliminando essas variações de prazo. Eu venho para o Scheduler Risk de todas as atividades e digo, não simula nada de atividades no que diz respeito a prazos. Vamos simular apenas no que diz respeito a custos. Vamos ver os custos. Os custos ainda estão aqui. Os custos críticos nas atividades interessantes estão preservados.
E é claro que, não havendo variação de prazo nas atividades produtoras, não haverá variação de prazo nas atividades supervisórias. Mas haverá variação de custo porque, nesse caso, o custo está sendo analisado. Monte Carlo, não preciso ver durações nem data de conclusão, economizando o processamento da máquina. E Risk Analysis, Monte Carlo Method, Analyze Risks em quantos segundos? Em 60 segundos. Chegamos em 1 minuto, 10.000 interações. E vamos pedir para ver novamente aquele mesmo módulo que mostrava a curva com uma diferença azul-verde. Temos agora uma diferença azul-verde. Não talvez tão grande quanto aquela diferença que nós tínhamos na outra condição. Porque agora nós mudamos os prazos, nós mudamos os custos, mas não pioramos a situação das hammocks por conta da variação das durações. Não temos custo por hora nas atividades produtivas, mas nós temos custo por hora. Essa avaliação de cenários e preservando isso para debate com a equipe de gestão de custos e a equipe de gestão do projeto, com certeza vai mostrar o quão seguro estava e o quão seguro pode ficar o planejamento desse projeto. Parte 1 a 13, acredito que foi apresentada aqui, agora cabe a você simular isso no seu projeto e apresentar resultados.